noite. Hoje eu e Karina, sobre a orientação da doutora Mônica, a gente trouxe 6 casos clínicos sobre doenças antemáticas, para a gente ver o caso clínico e depois discutir um pouco sobre cada doença. Então, eu vou pedir para vocês entrarem no Vevox, podem entrar tanto pelo aplicativo quanto pelo site. Eu vou colocar o código aqui no chat para ficar mais fácil para vocês copiarem e colarem. No celular vocês conseguem entrar por esse link mesmo. Não precisa baixar o aplicativo, não. Então, quando todo mundo já tiver entrado, a gente vai começar. Só você colocar no Google, só você colocar vevox.app e colocar o código que já dá certo. Então, acho que a gente já pode começar com o primeiro caso. Então, o primeiro caso vai ser uma criança pré-escolar da zona rural que foi atendida pela primeira vez em unidade básica de saúde. Ela apresenta-se com um quadro de febre acompanhado de prostração e sintomas catarrais, congestão de vias aéreas superiores, conjuntivite e tosse. No exame físico foram encontradas manchas esbranquiçadas e pontiformes em mucosa oral e gengiva, que é justamente a imagem que a gente tem no slide. Então, diante desse quadro clínico, qual o diagnóstico mais provável? Então, tem as opções escarlatina, sarampo, rubéola e eritema infeccioso. Tem 10 segundos para responder. Então, a resposta correta é sarampo, a maioria votou. E o sarampo, ele vai ser causado por um vírus membro da família Paramyxovidae e pertence ao gênero Morbillivirus. Então, existe vacina para o sarampo, inclusive o sarampo é um alvo de erradicação, visto que o ser humano é o único reservatório desse vírus. Mas, tanto por questões políticas quanto sociais, existem vários países, principalmente países subdesenvolvidos, que ainda não erradicaram essa doença. Então, antes da vacina, cerca de 90% das crianças elas adquiriam sarampo por volta dos 15 anos, e após a vacina, o pico da incidência da doença mudou, e hoje em dia acontece mais em crianças abaixo dos 12 meses, que é justamente a idade em que ainda não ocorreu a vacinação. Então, em relação à transmissão, o sarampo ele é altamente contagioso. A taxa de transmissão de um indivíduo suscetível exposto é em torno de 90%. A via de transmissão é por gotícula e pode ocorrer tanto por contato pessoa a pessoa e por via aérea, visto que a gotícula ela fica ainda viável por muito tempo. Por isso que a pessoa pode se contaminar em ambientes com alta rotatividade de pessoas, como aeroportos. E o período de transmissão ele é estimado em 5 dias antes do aparecimento da erupção e até 4 dias após o início do exantema. Em relação ao quadro clínico, ele vai se iniciar cerca de 6 a 21 dias após o contato, que é justamente o período de incubação, mas existe uma média de 13 dias. E a gente pode dividir esse quadro clínico nas fases de pródromos, que geralmente dura de 2 a 4 dias, mas pode se estender por até 8 dias. O enantema, que é a erupção na mucosa, que ele surge aproximadamente 48 horas antes do início do exantema. E o exantema propriamente dito, que surge 2 a 4 dias após o início da febre. Então, a fase de pródromos, ela vai ser definida pelo aparecimento de sintomas, que normalmente eles incluem febre, que pode chegar até 40 graus, mal-estar e anorexia, seguidos por conjuntivite. Essa conjuntivite, ela tem intensidade variável entre os pacientes e pode ser acompanhada também de lacrimejamento e de fotofobia, coriza e tosse. E esses sintomas prodrômicos, eles tipicamente se intensificam poucos dias antes do surgimento do exantema. O enantema típico do sarampo vão ser as manchas de Koplik, que são essas elevações esbranquiçadas, acinzentadas ou azuladas, de 1 a 3 milímetros, elas têm uma base eritematosa e são normalmente vistas na mucosa bucal oposta aos dentes molares. E é sempre importante no paciente com suspeita de sarampo pesquisar ativamente essas manchas, porque apesar de não ser um sinal patognomônico, é um sinal muito específico de sarampo.
Geralmente, as manchas de Koplik, elas duram de 12 a 72 horas, começando a descamar quando o exantema aparece. Então, no caso clínico que a gente apresentou, o paciente ele tinha as manchas de Koplik, mas ele ainda não tinha apresentado o exantema. A fase exantemática, ela vai consistir em uma erupção cutânea eritematosa, macropapular e esbranquiçada, que classicamente começa na face e depois vai se espalhando cefalocaudalmente e centrifugamente para envolver o pescoço, o tronco superior, o tronco inferior e as extremidades. Essa distribuição cefalocaudal não é patognomônico do sarampo, mas também é bem específico. Em crianças, geralmente, quanto mais intenso esse exantema e quanto mais confluentes são as manchas, maior a gravidade do quadro, e raramente esse exantema envolve a palma das mãos e a planta dos pés. Além disso, na fase exantemática, a gente pode encontrar também linfadenopatia, febre alta, que tem um pico de 2 a 3 dias após o aparecimento da erupção, sinais respiratórios pronunciados, como a faringite, e também conjuntivite não purulenta. A melhora clínica, ela geralmente ocorre 48 horas após o aparecimento da erupção, e após 3 a 4 dias, essa erupção cutânea vai ficando mais escura, passa a ter uma cor acastanhada, e começa a desaparecer, seguida por uma descamação fina nas áreas que foram mais gravemente envolvidas. Existem algumas complicações que podem ocorrer no sarampo, e a gente trouxe aqui as principais, que são a imunossupressão e a infecção secundária, que as principais são bacteremia, pneumonia, gastroenterite e otite média. Complicações gastrointestinais, que dentro dessas complicações a mais comum é a diarreia, que pode acontecer em até 8% dos casos. Complicações pulmonares, sendo a principal a pneumonia, que é inclusive a principal causa de morte de sarampo em crianças. Complicações neurológicas, como encefalite, o ADEM, que é a encefalomielite disseminada aguda, e panencefalite esclerosante subaguda também podem ocorrer, e existem outras complicações menos comuns, que são a ceratite, a ulceração córnea, miocardite e pericardite. E aí, quem são os pacientes com maior risco para desenvolver essas complicações? São justamente os pacientes imunocomprometidos, as gestantes, os pacientes com deficiência nutricional e os pacientes de extremos de idade. Em relação aos diagnósticos diferenciais, a gente tem um raciocínio quando o paciente está na fase de pródromos e outro raciocínio quando o paciente já se encontra na fase exantemática. Quando o paciente está na fase de pródromos, eu tenho que diferenciar de viroses respiratórias comuns da infância e dos grânulos de Fordyce, que aí a principal diferença entre os grânulos de Fordyce e as manchas de Koplik é que as manchas de Koplik elas são envolvidas por uma base eritematosa e os grânulos de Fordyce não são. Na fase exantemática, eu tenho que diferenciar das outras doenças exantemáticas, como a varicela, o eritema infeccioso, o exantema súbito e a rubéola, que aí eu posso diferenciar tanto pelas características do exantema, como também pelos sintomas associados, que no sarampo a gente lembra principalmente da coriza e da conjuntivite. Também tenho que diferenciar de infecções por estreptococcus do grupo A, reação de hipersensibilidade a drogas, meningococcemia, que na meningococcemia a gente lembra que tem a presença das petecas, também tem cefaleia e alteração do estado mental, e da mononucleose infecciosa. Lembrando que na mononucleose infecciosa, quando se administra amoxicilina, geral pode ocorrer um racho após a administração desse antibiótico, e aí pode confundir. O diagnóstico no paciente que está com quadro clínico que faz pensar em sarampo, ele é geralmente feito com base em um dos seguintes exames, que é o teste serológico positivo para anticorpos IgM do sarampo, o aumento significativo de anticorpos IgG do sarampo entre títulos agudos e convalescentes, e o isolamento do vírus do sarampo em cultura ou detecção do RNA viral pela técnica de RT-PCR. A OMS ela recomenda que em pacientes que em países com alta incidência de sarampo seja feito o diagnóstico com o teste sorológico para anticorpos IgM. Já em países com uma baixa incidência de sarampo, é indicado que, além do teste sorológico para IgM, também seja feito o isolamento do vírus, que pode ser por suave nasofaringe, por exemplo. Em relação ao tratamento, ele é principalmente de suporte, que aí vai envolver antipiréticos, hidratação, tratamento de infecções secundárias, se presentes, e tratamento das possíveis complicações. Também é recomendado que se faça a administração de vitamina A em todas as crianças com sarampo, independente se essas crianças elas têm deficiência de vitamina A ou não. E o uso da ribavarina não há um consenso, mas quando ela é utilizada, ela deve ser utilizada em pacientes com menos de 12 meses, pacientes com mais de 12 meses com pneumonia necessitando de suporte ventilatório ou pacientes imunossuprimidos.
A prevenção do sarampo é feita com a vacinação, como eu já tinha dito anteriormente, e a vacina é a tríplice viral, que protege tanto contra o sarampo, cachumba e rubéola. E essa é uma vacina composta por vírus atenuados. O esquema de vacinação ele é o seguinte: nos 12 meses é aplicada a primeira dose, e aos 15 meses é aplicada a segunda dose, sendo a primeira dose com a tríplice viral e a segunda dose com a tetraviral. Se a criança ela tem mais de 15 meses e ainda não recebeu a primeira dose, ela tem que receber duas doses da tríplice viral com intervalo de 30 dias. E se for um indivíduo adulto, você vai aplicar uma dose de acordo com a situação vacinal. Lembrando que se for comprovado que ele recebeu uma dose da tríplice viral, já é considerado imune. As contraindicações à vacina são se o paciente já teve registro de anafilaxia após o recebimento da dose anterior, se o paciente tiver imunodeficiência clínica ou laboratorial grave, já que é uma vacina composta por vírus atenuados, e se for gestante. Se eu tenho um paciente que foi diagnosticado com sarampo, eu tenho que fazer controle de infecção. E aí, em ambiente hospitalar, eu tenho que fazer precauções de transmissão aérea por 4 dias após o início da erupção, se for um paciente imunocompetente. Se for um paciente imunocomprometido, eu tenho que fazer essa precaução durante todo o período da doença. E em contactantes, as pessoas que tiveram contato com esse paciente com sarampo, elas devem ser afastadas do trabalho até do quinto dia após a exposição até o 21º dia após essa exposição. Então, agora eu vou pedir para vocês abrirem o verbos de novo, que a gente vai para o segundo caso clínico. Então, a paciente do sexo feminino, 5 anos, que procurou a UPA, trazida pela genitora, a qual referiu que a mesma há 2 dias começou a apresentar febre na ferida, associada a exantemas que iniciaram na cabeça, que se disseminaram rapidamente pelos braços, pernas e tronco. Além disso, a paciente também apresentava dor de garganta e dor de cabeça. Ao exame físico, encontra-se em estado geral regular, lúcido, orientada, hidratada, mucosas coradas e estava febril, com a temperatura axilar de 38,2. Apresenta também o exantema macropapular e pontiforme, que está difusamente pela face e corpo, e linfonodos retroauriculares, occipital e cervical presentes. E a orofaringe está levemente eritematosa e sem placas de pulso. Então, diante desse quadro, qual seria o diagnóstico mais provável? As opções são sarampo, exantema súbito, rubéola e escarlatina. Então, a maioria também acertou, a resposta certa é a rubéola. E a rubéola, ela é causada por um vírus membro da família togavírus, é adquirida por inalação de aerosol de partículas grandes infecciosas e tem um período de incubação de 14 a 18 dias. Em relação à epidemiologia, também tem vacinação para a rubéola. Antes da vacina, ocorriam surtos de forma variável, a incidência era maior em crianças de idade escolar. Em 2018, 81% dos países eliminaram a transmissão da rubéola e o Brasil, em 2015, recebeu o documento de verificação de eliminação da rubéola e da síndrome da rubéola congênita. No quadro clínico, as crianças elas tendem a ter um quadro mais brando do que os adultos. Então, em crianças, a gente espera um início agudo de uma erupção macropapular com sintomas sistêmicos mínimos. Pode acontecer febre baixa, linfadenopatia, que pode ser tanto simultâneo ao exantema ou 1 a 5 dias após o surgimento do exantema. Em adolescentes e adultos, a gente espera que ocorra um período de infecção mais duradouro do que nas crianças. Os pacientes, eles são mais frequentemente sintomáticos e com sintomas acompanhados por um pródromo de febre e queixas sistêmicas. No quadro clínico, o exantema típico é esse que está na foto, que é o exantema macropapular pontiagudo. Ele pode confundir um pouco com o do sarampo, mas lembrando que na rubéola acontece uma disseminação mais rápida do que o que ocorre no sarampo, e no sarampo o exantema ele é mais pronunciado. A erupção ela aparece primeiro na face e vai se espalhar caudalmente ao tronco e extremidades e se generaliza em 24 horas e fica evidente por cerca de 3 dias. Também pode acontecer conjuntivite não exudativa leve e um enantema no palato mole, que são as manchas de Fockner. E, além disso, dessa conjuntivite, desse enantema, também pode acontecer tireoidite aguda.
A artralgia e a artrite, elas não são consideradas complicações da rubéola, mas sim como parte do quadro clínico. São mais comuns em adultos, geralmente são concomitantes ao rash e podem permanecer por cerca de um mês. E os locais mais frequentemente envolvidos são os joelhos, os punhos e os dedos. As complicações na rubéola são infrequentes e é importante também lembrar da síndrome da rubéola congênita, que a principal complicação dessa síndrome é a perda auditiva, que seguida por deficiência intelectual, defeitos cardiovasculares e defeitos visuais. No diagnóstico, não são necessários exames complementares específicos. E, se para fechar o diagnóstico, um exame complementar específico pode ser feita a dosagem de anticorpos IgM ou IgG. E o isolamento do vírus só é utilizado em situações bem específicas. O tratamento da rubéola vai consistir no tratamento de suporte e a prevenção é feita com a vacina tríplice viral, que protege contra o cachumba, sarampo e rubéola, foi a que eu falei no início. Então, agora a gente vai de novo para o Vevix, para o... Gente, deixa eu só interromper um pouquinho. A rubéola, os professores mais antigos, eles sempre, quando davam essa aula, né, das doenças exantemáticas, eles diziam que a rubéola era um sarampinho. Ela seria uma versão mais branda do sarampo, mas com uma doença muito parecida, pelo menos no que diz respeito ao rash cutâneo, tá? E a outra coisa que o pessoal mais antigo também falava é que, só um pouquinho, Ítalo, é que quando uma criança tinha rubéola, geralmente eles levavam todas as crianças para ficar... Travou aí pra vocês também? Travou sim. Acho que podem ir continuando, acho que ela já volta. No final a gente vai abrir espaço para dúvida. na primeira infância. Professora? Saiu. Saiu da reunião. Então, a gente vai continuando, depois, quando ela voltar, ela complementa. Então, aí voltou. Professora, é porque tem Caiu a travado. minha conexão. Caiu a minha conexão aqui, porque eu estou disputando com o YouTube do Ítalo na televisão. Aí ela está sendo testada com força hoje. Mas é isso, né? Só para dizer que ela é uma doença branda, né? Se adquirida na primeira infância. Então, como não tinha vacina, a conduta era essa mesmo, já tentar botar que as crianças tivessem logo e tivessem imunidade, né? E sempre lembrem dessa questão de ser o sarampinho, porque elas são muito parecidas mesmo. Certo, então agora a gente vai para o terceiro caso clínico. Então, é um paciente do sexo masculino, 6 anos, que apresenta um quadro de febre, associado a lesões macropapulares avermelhadas, que se iniciaram na face e, após 2 dias, atingiram o tronco e membros, de aspecto rendilhado. E as lesões, elas acentuavam-se com a exposição solar. Então, qual seria o diagnóstico mais provável dessas opções? Eritema infeccioso, sarampo, rubéola ou escarlatina? A maioria também acertou, que é o eritema infeccioso. E o eritema infeccioso, ele é uma das possíveis manifestações clínicas da infecção pelo parvovírus B19. Então, a epidemiologia é conhecida como a quinta doença, que é uma doença temática incomum da infância. A infecção ocorre comumente na infância e cerca de 40 a 60% dos adultos eles têm anticorpos contra o parvovírus B19. A transmissão do vírus é, na maior parte das vezes, direta, mediada pelo aerosol respiratório, que são as gotículas de fluido. Em relação ao período de incubação e infectividade, a viremia ela ocorre cerca de 1 a 5 dias após a infecção. E nesse período de viremia, o paciente tanto pode ser assintomático, quando ele pode apresentar uma síndrome gripal inespecífica. Depois, o paciente ele produz os anticorpos neutralizantes e, após a produção desses anticorpos, surgem as manifestações clínicas.
O paciente, após o surgimento dos sintomas, ele não é mais transmissor do vírus. No quadro clínico, a gente tem os pródromos inespecíficos, que coincidem com o período de viremia, lembrando que nesse período também o paciente pode ser assintomático, e ele pode apresentar febre, mal-estar, mialgia, coriza, dor de cabeça e prurido. E podem acontecer algumas anormalidades hematológicas, como diminuição da concentração de hemoglobina, plaquetopenia e leucopenia. 2 a 5 dias depois, surge o Hashimoto tipo, que é a face bofeteada, e após vários dias surge a erupção reticulada ou em forma de lacuna no tronco e nas extremidades. Então, o racho típico, né, tema súbito, eu vou ter o racho malar, que é a face bofeteada, que é como se o paciente tivesse levado 2 tapas, um tapa em cada bochecha. Depois ocorre o eritema nas extremidades e no tronco, que esse eritema tem um aspecto rendilhado, mas principalmente em adultos, não dá para diferenciar o eritema infeccioso das outras doenças antemáticas apenas pelo aspecto do eritema. E uma característica típica desse racha é que ocorre uma acentuação após uma variedade de estímulos não específicos, como no caso clínico que a gente apresentou, o paciente acentuava o racha quando ele se expunha ao sol, e outros fatores também podem acentuar, como o estresse e exercício físico. O diagnóstico, não dá para fazer o diagnóstico apenas com base no quadro clínico, e a gente tem que lançar mão da detecção de anticorpos. O IgM, ele persiste por 2 a 3 meses após a infecção, e o IgG, ele surge em cerca de 2 semanas e vão permanecer por toda a vida do paciente. Em relação ao tratamento, o tratamento do eritema infeccioso é sintomático, assim como da rubéola, e a vacina ainda não está disponível para uso clínico por ser excessivamente reatogênica. Então, gente, vou apresentar mais 3 casos. Peço que vocês abram o Vevox de novo. Então, nesse caso, a gente tem um paciente do sexo masculino de 1 ano e 5 meses. Ele vai chegar com a queixa de manchas na pele há 2 dias. Ele vai relatar a erupção cutânea avermelhada que iniciou em tronco e cabeça, com textura de lixa, evoluindo para pápulas, vesículas hialinas e pustulosas e crochas, todas de base eritematosa e com um prurido excessivo. Nas últimas 24 horas, houve uma piora do quadro, com disseminação centrífuga para as extremidades, intensificação do rache e do prurido, e apareceram grandes vesículas de cerca de 1 polegada em queixo e abdômen, que evoluíram e formaram lesões crostosas. O quadro foi precedido de sintomas de resfriado há 7 dias, com coriza hialina, rinorreia, obstrução nasal, febre leve e tosse seca. Então, o paciente está, como nessa foto aqui, cheio de lesões em várias fases. E o exame físico confirma tudo que foi relatado na anamnese. Então, quero que vocês voltem agora entre rubéola, varicela, exantema súbito e escarlatina. Mostro já, depois que terminar aqui. Perdão. A resposta correta é varicela, mostrando aqui a foto de novo. Como vocês podem ver, tem várias lesões em diferentes estágios. Então, falando um pouquinho da varicela. É uma doença causada pelo vírus varicela zoster, que é um herpes vírus. A infecção primária a gente geralmente tem quando nós somos crianças, que é a catapora, e a reativação dessa varicela zoster vai causar o herpes zoster, que a gente vê mais em idosos e imunossuprimidos, e tem uma apresentação clínica um pouco diferente, que vai seguir um dermátomo da pele. Na epidemiologia, a gente vê que 50% das crianças até 5 anos são infectadas pelo vírus varicela zoster, e é uma doença mais severa em adultos. Nos Estados Unidos, eles começaram a campanha de vacinação em 1995, então eles têm alguns dados para poder comparar o antes e o depois. Lá eles viram que as taxas de hospitalização em indivíduos menores de 20 anos diminuíram em 77%. E naqueles maiores de 20 anos diminuiu em 60%. O quadro clínico, a gente vai ter uma transmissão que vai depender do contato com aerossóis e secreções da nasofaringe de um indivíduo contaminado ou um contato cutâneo direto com o fluido das vesículas.
A primeira viremia ocorre entre o quarto e sexto dia de contaminação, e a segunda ocorre após cerca de 9 dias e vai persistir durante todas as lesões de pele. O período de incubação gira em torno de 14 a 16 dias e vai começar o período de infecção 48 horas antes da primeira lesão. Então, a pessoa vai estar infectada e transmitindo, mas ainda sem saber. E vai continuar essa transmissão até que todas as lesões tenham se tornado crochas. Nas manifestações clínicas, a gente tem primeiro um período prodrômico, que a gente vai ter febre, mal-estar, faringite, perda de apetite, e vai se seguir depois por um raste vesicular. Quem já teve catapora sabe que está bastante associado a um prurido intenso, e a gente vai ter máculas. As máculas, eu coloquei essa imagem aqui e algumas setas. Aqui embaixo temos uma mácula, que é uma mancha avermelhada na pele, que não tem uma sobrelevação. Ela vai seguir para pápulas, que é essa outra aqui, que tem uma pequena elevação da pele. Então, evolui para vesículas, que tem um conteúdo citrino. E, por fim, as crochas. E esse paciente vai possuir lesões em diferentes fases, ao mesmo tempo. Então, ele leva 4 dias para a produção de novas vesículas, e em 6 dias, a maioria dessas lesões vão se tornar crochas. E vai levar 1 a 2 semanas para essas crochas caírem e deixarem uma área de hipopigmentação temporária. As complicações são bem raras. E se tornar mais raras ainda depois da vacinação. Mas frequente. Isso inclui celotóxico raras. Também tem a pneumonia, pouco frequente em adultos. A hepatite geralmente acomete imunossuprimidos e outras complicações, a gente cita diarreia, faringite e otite média. O tratamento é basicamente de suporte. Então, a gente vai dar um antihistamínico para o prurido. A gente vai pedir para aparar as unhas para evitar escoriações e infecções, já que coça bastante. E vamos indicar um paracetamol para a febre. Existe também a terapia antiviral com a ciclovir ou seus análogos, e ela está indicada em alguns casos, que são os adolescentes não vacinados, então todo mundo acima de 13 anos que não foi vacinado vai receber. Nos adultos, independente de ter sido vacinado ou não, em casos secundários e em história de desordens crônicas, cutâneas ou pulmonares, crianças em terapia oral ou inalatória com corticosteroides, indivíduos em uso crônico de salicilatos e imunossuprimidos. Eu queria chamar aqui a atenção a esse uso crônico de salicilatos, porque durante a infecção pela varicela é contraindicado o uso de salicilatos, porque pode favorecer o surgimento de uma complicação que é a síndrome de Lyme, mas é bastante rara. Na prevenção, a gente tem 2 formas. Uma delas é, como a Ana já falou, com a treta viral, que vai proteger contra sarampo, cachumba, rubéola e varicela. É uma vacina atenuada e ela vai ser dada em crianças com 15 meses de idade que já tenham recebido a tríplice viral. E a gente também tem a varicela isolada, que ela vai ser administrada aos 4 anos de idade ou na profilaxia pós-exposição em crianças com mais de 9 meses de idade. E o que é essa profilaxia pós-exposição? Por exemplo, uma criança ela se contaminou com varicela e as outras pessoas da casa não são imunizadas, elas podem então, receber essa vacina para evitar que desenvolvam o quadro ou então desenvolver um quadro mais atenuado. Para quem é imunocomprometido, em mulheres grávidas e em recém-nascidos, a gente vai utilizar imunoglobulina. E agora o 5º caso. Deixa eu só fazer um comentário, gente. Não vou ligar a câmera para ver se dessa vez não cai a conexão. Como todas essas doenças que a gente chama da infância, toda vez que elas acometem adolescentes ou adultos, elas podem ter uma evolução mais grave.
E eu acho que o sarampo e a varicela são as mais graves, mas como a vacinação do sarampo ela já existe há mais tempo, aqui no Brasil, hoje em dia o que a gente vê de quadros mais graves é de varicela mesmo, em adolescentes e jovens adultos. Para vocês terem uma ideia, quando eu me vacinei, o meu cartão de vacinas, ele tinha só sarampo, não era nem sarampo, cachumba e rubéola. Vocês, a maioria, deve ter tomado sarampo, cachumba e rubéola. Alguns talvez já tenham tomado da varicela no Programa Nacional de Imunização, que ela começou há menos tempo. Então, a varicela especificamente, ela causa quadros muito graves quando ela ocorre em adultos. É comum a gente ver pneumonite viral e encefalite associada à varicela, tanto que é um dos diagnósticos diferenciais principais de encefalite viral. A gente às vezes opta por dar a ciclovir empiricamente para os pacientes pensando em encefalite viral pelo vírus do varicela zoster, tá? As lesões cutâneas, uma outra coisa importante de orientar os pacientes é que essas lesões elas podem deixar cicatriz. Se o paciente se expor ao sol durante o período em que as lesões estão ativas ou que elas estão naquela fase hipocrômica, essas lesões elas podem virar manchas hipercrômicas e daí elas vão ficar definitivas, elas não saem mais da pele do paciente. Então tem que orientar cuidado, não se expor ao sol, usar protetor solar, roupa de manga comprida, para justamente que não aconteça isso, que isso é outra sequela que pode ficar da doença. Fica uma mancha amarronzada bem feia, como cicatriz se houver exposição ao sol no período em que as lesões estão em atividade. Obrigada, professora. Então, a gente vai aqui para o quinto caso clínico. A gente tem um paciente do sexo masculino, de 4 anos. Ele chega com uma história de febre alta há 24 horas, acompanhada de cefaleia e dor de garganta. Ao exame, ele apresentava enantema de mucosa oral e exantema micropapular difuso, mais intenso nas dobras. E também associado à palidez perioral. E aí eu peço que vocês voltem agora entre exantema súbito, sarampo, escarlatina e rubéola. E a resposta certa é escarlatina. Então, o que ela é? É uma complicação da faringite causada por Streptococcus pyogenes, que é o Streptococcus do grupo A. E o que a gente vai ter de manifestação clínica? Ela vai estar associada à faringite, ou seja, ela requer exposição prévia ao Streptococcus pyogenes, e esses exantemas geralmente vai surgir no segundo dia de doença. Ela é causada por uma reatividade tardia, a exotoxina pirogênica do tipo A, B ou C, e ela vai ter uma erupção eritematosa difusa, com micropápulas confluentes, que surgem no primeiro dia, surgindo primeiro na porção anterosuperior do tórax, e vai se estender rapidamente pelo tronco e membros. Também é bom a gente observar que tem uma descamação da pele depois desse exantema. O diagnóstico dessa doença é clínico e tem alguns sinais que não são patognomônicos, mas são bastante característicos e sugestivos. E a gente vai ter o sinal de Filatov, que é essa palidez perioral. Então, tem exantema em toda a pele, mas ao redor da boca fica mais clarinho. O sinal de Pastia, que são linhas vermelhas escuras, como hematomas, nas dobras cutâneas, nas axilas, virilhas, joelhos e cotovelos. O caso clínico tinha esse sinal. E também a língua em framboesa, que é a hipertrofia das papilas linguais, saliente sobre o fundo eritematoso. O tratamento vai ser semelhante ao tratamento da faringite estreptocócica. Então, a gente vai utilizar penicilina procainada ou amoxicilina oral ou penicilina G cristalina. A gente só não vai usar mesmo a penicilina mesatina porque ela não atinge níveis séricos necessários para tratar. E depois de começar esse tratamento com antibiótico, a criança pode retornar à escola após 24 horas do início desse tratamento. E aí, o último caso clínico, a gente vai ter uma paciente. Sim, gente, deixa eu só comentar rapidinho
Lembrem que essa é uma doença bacteriana, né? Então, essa é uma das poucas que a gente vai precisar tratar com antibiótico. Essa questão de não usar benzetacil, eu acho que em alguns lugares até ainda tem relatado como o uso da benzetacil, mas realmente a benzetacil ela não atinge um nível sérico muito elevado. Então, se a gente puder, hoje em dia o que mais se usa é a amoxicilina por via oral, tá? Para tratamento. Certo, e aqui o último caso clínico. A gente tem uma paciente do sexo feminino, de 9 meses, que foi trazida pela mãe à unidade básica com relato de febre de 39,5 graus, que se iniciou há 5 dias e perdurou por 3 dias. Há 2 dias surgiram lesões eritematosas não pruriginosas que se iniciaram no tronco e disseminaram para a face e região cervical. Então, o que a gente observa nesse caso é que primeiro veio a febre e depois dessa febre começou essas lesões eritematosas. Ao exame físico, a gente observa um exantema morbiliforme, que é constituído por pápulas e máculas eritematosas de tamanho variável, que são confluentes, com contorno irregular e pele sã de permeio. Visual usado em face, couro cabeludo e região cervical. E eu peço que vocês voltem agora. Exantema súbito, sarampo, rubéola ou eritema infeccioso. E o diagnóstico dessa doença é exantema súbito. E a etiologia dele é causada por um herpes vírus humano do tipo 6. A epidemiologia, a gente pode citar que é uma doença com pico de prevalência entre 7 e 13 meses de idade, e 90% vai ocorrer em crianças menores de 2 anos. A forma de transmissão é por contato próximo com indivíduos assintomáticos infectados, e o período de incubação vai durar entre 9 a 10 dias. Mas como geralmente o indivíduo está assintomático, a gente não consegue ver muito bem isso. Nas manifestações clínicas, a gente vai ver 3 a 5 dias de febre, que cessa abruptamente, seguida por um rash. Na fase febril, vai iniciar com a febre alta, que pode inclusive exceder 40 graus, e vai durar 3 a 5 dias. Outros sintomas nessa fase são a conjuntivite, otite média aguda, rinorreia, tosse, vômitos e diarreia. Já na fase com exantema, ele vai começar após o fim da febre. Ele pode ser macular ou papulomacular, começando no pescoço e tronco, e vai espalhar para as extremidades. Ele não tem prurido e pode persistir por 1 ou 2 dias. No laboratório, a gente vai ver a neutropenia, linfocitose atípica, trombocitopenia e piúria estéril. E aí que a gente vê 2 diagnósticos diferenciais importantes. O primeiro é que, como começa só com febre para surgir depois o exantema, se a criança for no período da febre ao hospital e for medicada, pode confundir com uma hipersensibilidade medicamentosa. E outro diagnóstico também, como a Iana já falou, que na mononucleose a gente vê uma reação à amoxicilina. Então, o paciente chega, confunde com alguma doença, é medicado com amoxicilina, surge esse racha, então passa a pensar em mononucleose infecciosa. A gente vê também aqui que tem a linfocitose atípica, que também é bem característico da mononucleose. O tratamento é basicamente de suporte, então a gente vai dar um paracetamol para febre, e para a criança que está com diarreia ou vomitando, a gente vai indicar um adequado consumo de líquido. É uma doença benigna e autolimitada. Pode preocupar bastante os pais, porque dá uma febre bastante elevada, mas as crianças vão se recuperar espontaneamente e sem sequelas. E aqui são as referências, a gente pegou do Up to Date e de alguns livros também. Muito bem, meninas, parabéns pela apresentação. Essas doenças às vezes ficam um pouco esquecidas, né, porque elas já não são tão frequentes assim hoje em dia por conta da vacina. Imagino que na pediatria vocês já não vejam tantos casos como a gente via antigamente, mas são doenças que todo médico precisa conhecer e precisa saber fazer diagnóstico.
né? Se chegar um sarampo, uma varicela para e a gente não souber fazer o diagnóstico, fica chato, né? Não, independente da nossa especialidade. É aquela doença que a vizinha, que a tia, que a avó vai saber fazer o diagnóstico e vocês não vão saber, né? Então, quem tem mais idade certamente já viu e vai saber dizer é varicela, é sarampo ou o que for, tá? Então, é importante de tempos em tempos a gente trazer essas doenças para discussão aqui de novo. Não sei se alguém ainda tem alguma pergunta, ficou alguma dúvida depois da apresentação das meninas. Isso, a gente orienta a fazer vacinação de bloqueio, que a gente chama, tá? Vacinar todas as pessoas que tiveram contato e que não foram vacinadas. E se tiver algum imunocomprometido, pode-se fazer imunoglobulina também, tá? Se orienta sempre a fazer vacinação de bloqueio. Nem sempre a vacinação, né, vai ser efetiva para evitar o desenvolvimento da doença, mas já é também uma oportunidade para a gente vacinar quem não está vacinado, tá? Então, é recomendado sim, certo? Mais alguma dúvida, gente? Professora, Diga. no caso de uma pessoa adulta que já teve varicela na infância, em relação à latência do vírus, é recomendado ainda fazer a vacina ou não? A vacina de varicela não, né? Porque a pessoa já tomou do zoster, porque quem já teve varicela está em risco de desenvolver melhor herpes, vacina possível, né? Lesões de que é herpes zoster. Retido a doença e sobre recomendar é fazer a vacina, ela carrega uma carga antigênica muito maior do que a vacina da varicela, para conseguir gerar uma imunidade capaz de evitar o aparecimento de um quadro clínico de herpes zoster. Então, essa sim estaria indicada, mas a gente recomenda a vacina do zoster mais para idoso, pessoas com 60 anos ou mais, ou que estão usando algum imunossupressor, tem alguma outra doença de base que possa favorecer o aparecimento das lesões. Aqueles pacientes com imunodeficiência avançada, transplantados ou HIV, eles podem fazer um novo quadro de varicela mesmo, de doença disseminada, né, um zoster disseminado, que a gente chama, ou então a gente pode chamar de um segundo quadro de varicela. Eles podem ter de novo a disseminação generalizada do vírus, com lesões cutâneas, com pneumonia, com encefalite, pela imunodeficiência. Sabe exatamente se a vacina... Voltei, gente, minha conexão tá terrível aqui. Mas é isso, eu acho que foi bem resumido aí pelas meninas, então de parabéns pela apresentação. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, acho que já encerramos. Tranquilo? Professora, uma última coisa, saindo só um pouquinho, mas ainda relacionada. Em casos de herpes zoster, eu acabei vendo um em face. É por isso que se recomenda internação, pelo que você falou também da questão da possibilidade de encefalite e complicações? O herpes zoster em face, ele tem um risco de acometimento ocular importante.
E aí a gente recomenda internação para fazer a ciclovir EV pelo risco de acometimento ocular. Entendam sempre olho como parte do sistema nervoso central. Tanto para tratamento de sífilis, quando a gente tem acometimento ocular, a gente interna e faz tratamento para neurosífilis. E no caso da varicela, da varicela zoster também é a mesma coisa. Quando a gente tem suspeita ou possibilidade de acometimento ocular, como um herpes zoster de face, a gente interna o paciente e faz tratamento endovenoso. Certo, gente? Então, encerramos aqui. Parabéns mais uma vez, meninas. Quando será a próxima reunião da Linfec? Que dia que é? Quem é o próximo grupo que apresenta, a próxima dupla? Eu acho que é dia 17 de junho. Tá. Pronto. Pensem aí num tema bem legal também para apresentação. Qualquer coisa que precisarem, só entrar em contato que eu ajudo vocês, tá bom? Até mais, gente. Boa E a noite. gente quer agradecer também a presença de todo mundo, a disponibilidade da doutora Mônica para participar da reunião e para orientar a gente. Obrigada. Muito obrigada. Até mais, pessoal. Boa noite.